Graças a Deus. Olá, pessoal. Boa noite a todos novamente. Oficialmente, né, estamos no Evangelho. Só recordando um pouquinho, a pedido do Cláudio, que nós entendemos ser bastante pertinente, a gente está retornando, né, aquele capítulo do Evangelho, no capítulo 8, né, de 11 a 17, como a Georgia passou aí. Eu acho realmente também que é importante a gente retomar esse capítulo. Todos os capítulos são importantes, né? Mas, de um modo geral, sempre que a gente tem a oportunidade de reforçar algum assunto, é sempre pertinente. Então, vamos lá no escândalos, né? Cortar a mão. Olá, ó, João entrou aí. Olá, João. Tá ok. Então, só recapitulando um pouquinho, pessoal, nós estamos no capítulo 8, né? Tratando das bem-aventuranças, né? Nesses últimos capítulos, a gente vem falando do processo de bem-aventuranças, né, que basicamente, né, são as leis morais, né, e os princípios básicos da doutrina de Jesus, né, onde ele montou, ele discorreu sobre esses princípios, orientando, né, a todos os cristãos a forma de seguir os seus ensinamentos, né. Então, nesse caso específico aí, a gente está tratando das bem-aventuranças puros de coração. Como o capítulo é curtinho, eu vou pedir permissão a vocês para lendo, e aí eu vou comentando, né, alguns trechos aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho lá para o finalzinho do 11, né, onde ele coloca aqui, Mateus coloca, né, no versículo no 5, né, no capítulo 5, de 29 a 30. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o, lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo, ser lançado no inferno. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Ele basicamente repetiu ali a trecho inicial, e só também lembrando, né, que um pouquinho antes desse versículo aqui, 29 e 30, e no anterior, de 6 a 11, de Mateus, o que estava acontecendo ali nessa reunião com Jesus, né, na montanha, os discípulos estavam comentando, né, a pergunta foi feita originalmente, foi assim, né, quem é o maior no reino dos céus? Né? Foi feita a Jesus. E Jesus, né, chamando o menino, né, pôs, né, o menino no meio deles e disse, ó, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esse menino, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Essa é a origem aí, né, do capítulo, e que depois Jesus comenta realmente sobre a questão de você, se tem algo que está provocando escândalo na sua vida, que você elimine esse algo e siga o caminho dele, né? Seja o que for, que é melhor você perder uma parte do que você perder o todo, né? Então, ele vai colocando assim, agora no item 12 aí, para quem está acompanhando no Evangelho, né? Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva, né? É tudo que provoca aquele alarido, né? Aquela algazarra, aquela bagunça, né?
Isso de modo geral, escândalo, né? O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. Esse pedacinho eu achei bastante interessante, porque ele mostra que não é, às vezes, no ato em si, né? No que isso vai repercutir. Então, muitas vezes, a gente toma algumas atitudes, algumas ações, olhando só no ato em si, né? Achando, não, isso aqui não. A gente não para pensar isso. Isso aí não vai repercutir, né? Isso aí, não, eu não quero que seja assim, enfim. Que eu acho que até um certo ponto, em algumas situações, eu acho que é normal, porque a gente não faz isso muito consciente, né? Algumas vezes, né? De, olha, eu estou fazendo tal coisa com a intenção de que isso repercuta, enfim, né? Então, nesse sentido, é interessante essa colocação, porque muitas vezes a gente faz algo de uma forma até, na nossa forma de enxergar, honesta, correta, e isso aí às vezes dá uma repercussão muito grande, né? E a gente não tem a dimensão, não tem a capacidade de entender, mesmo às vezes a gente querendo fazer o certo, né? As palavras escândalo, a palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito, né? Estrépito é essa algazarra, né? Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens. Também acho que é um outro trecho bastante interessante, porque muitas vezes a gente não provoca o escândalo também, porque a gente vai se sentir assim, envergonhado, vai se sentir, vamos chamar muita atenção muitas vezes, né? Então a gente não provoca, mas a gente não, a gente não provoca por causa dessa intenção, né? De a gente não se machucar, né? A gente para usar o raciocínio, né? O racional, e toma essa ação. Quando na prática, né, o nosso sentimento verdadeiro era provocar, né? Aquela ação, né? É lá e cutucar a onça, né? Com a vara curta, né? E provocar, né? Mas ele fala, não vou passar vergonha, depois sai, né? Então a intenção verdadeira, claro, né? Não é a da vergonha. Aliás, é a da vergonha, né? Não é aquela de falar, olha, eu não, né, pelas leis, realmente não devo fazer, não faz sentido, né? Uma ação dessa só vai prejudicar, né, a mim e as outras pessoas, né? Então eu achei bastante também interessante esse trechinho, porque às vezes as intenções que estão por trás das nossas ações muitas vezes não são tão claras, né, para nós mesmos, né? E a gente faz de uma forma. De outras vezes ela está clara, né? A gente provoca mesmo intencionalmente, mas não pela pureza do coração, né? A gente faz porque a gente acha que isso aí vai fazer mal para a gente, tal, né? É o racional funcionando. Entre aspas, melhor assim, né? Do que a gente provocar. Vamos lá. E sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. É aquilo que Jesus, né, sempre comenta, né, a gente sempre ouve também, né, uma outra interpretação, né, o que vale não é o que entra, né, na gente, é o que sai da gente, né. Então, o que sai da gente às vezes não é tão puro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla. Motivo porque não é compreendida em certos casos. O escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, que foi o que a gente comentou, né, no início do texto, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas.
Então, né, tudo que a gente tem de vício, tudo acaba caindo no funil do escândalo, né? Nessa visão mais religiosa, né? Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. Aí não importa muito, importa que é uma má ação. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Agora, no item 13, é necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo assim imperfeitos, têm inclinações para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Esse trecho também ele é interessante, né? Porque né, Jesus ele pontua bem isso, né? A fase que a gente vive neste planeta, né, que é um planeta de provas e expiações, ele tem como característica a imperfeição, né? Nossa, né? Por N motivos, né? A gente ainda não tem o conhecimento do todo, a gente não tem interpretação, a gente às vezes tem e não faz o que precisa ser feito, né? Muitas vezes a gente olha uma situação, mas não tem o melhor entendimento dessa situação, né? A gente tem um entendimento limitado. Então, é aquela situação que muitas vezes a gente provoca alguma situação, mas não intencionalmente, né? Mas inconscientemente, né? A gente ainda não está preparado para isso. Então, é isso que Jesus coloca nesse trecho aqui, né? Que ele entende isso, mas que independente disso, devido à lei de ação e reação, né? Nós temos um preço a pagar, né? Pela nossa ainda imperfeição. Porque é esse o caminho, né, pela leitura que eu fiz, que vai permitir que a gente corrija os nossos erros, né? É quando a gente se depara com uma situação contrária, com uma opinião contrária, divergente da gente, né? De preferência, né? Divergente de uma forma positiva, né? Construtiva, nem sempre é assim, mas sempre que a gente se depara com situações que a gente é confrontado, isso permite que a gente faça uma avaliação, né? Permite que a gente faça uma reflexão. Muitas vezes pode até fazer sentido essa colocação que uma outra pessoa fez ou uma situação específica que aconteceu em função do que nós fizemos, né? Às vezes não é nem comentário, é uma situação que vem normalmente, né? Vem logo em seguida mostrar para a gente uma outra forma de enxergar o que foi feito, né? E é com isso que eu vejo que a gente vai crescendo, né? Moralmente, espiritualmente. E se a gente tiver o equilíbrio suficiente para entender essas situações e saber conduzi-las, né, na nossa vida de uma forma positiva, não negativa, é a grande oportunidade que a gente tem de crescimento, né? Então, quando Jesus fala aqui nesse trecho, ele fala realmente, ele tem consciência disso, ele sabe que é assim. Mas não é por ser assim que nós vamos deixar de ter uma cobrança, né, de ter um pagamento em função dessa situação, né? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, né? Depois que tiverem sofrido mal, procurarão o remédio no bem. Que é isso, né? A hora que a gente passa a enxergar que a gente fez uma ação não muito correta, né, do ponto de vista moral, né, do ponto de vista dos ensinamentos de Jesus, né, a gente vai buscar o remédio no bem, né, nós vamos atrás desse remédio, né, aquela situação de não vai pelo amor, vai pela dor, né, que a gente sempre ouve quando a gente frequenta normalmente o meio espírita, né, é muito comum usar essa frase, né, quando você não vai pelo amor, vai pela dor. É bem isso aqui, né? Procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal, né? Claro, né? Se a gente tiver essa consciência, se a gente entender que é uma lição, nós vamos crescer. Agora tem um outro lado da moeda, né? Eu posso me revoltar também.
né? Diante daquela situação, né? Ficar inconformado com aquilo, por que comigo e não com o outro, né? Por que só comigo, né? E se a gente olhar um pouquinho a nossa volta, eu acho que cada um tem muitos casos aí, muitas situações que já viveram, né? Muitas experiências que passaram por isso, né? Às vezes encontrando pessoas que são totalmente revoltadas, né? Com relação a essa situação que a lei divina impõe, né? Às vezes a pessoa se revolta, não aceita, aí gera um outro tipo de problema que também vai precisar ser resolvido, né? Nesta ou na próxima encarnação. E é assim que Deus faz sair, né, o bem do mal, né, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade dos castigos. Aqui ele entra agora no outro planeta, né? Vamos dizer assim, no outro mundo, né? Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes, né? Seriam os mundos felizes para onde nós estamos caminhando, né? Temos aí mais 7.000 anos, provavelmente, aí pelas contas, né? No mundo de provas e regeneração. No mundo de regeneração. Tal é o estado dos mundos edentados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra, quando houver progredido suficientemente. Mas, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada de exílio e de lugar de expiação para espíritos imperfeitos, rebeldes, destinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Aqui ele está reforçando, né, né, essa divisão, né, dos mundos, né, em mundos felizes, de prova e expiação, né, dizendo que sempre vão existir mundos, né, também de provas e expiações, para que os espíritos possam ali praticarem, exercerem a sua experiência e evoluírem. E também servem, né, os mundos de provas e expiações para aqueles espíritos que não conseguiram, em um determinado período de reencarnações, chegarem, né, a essa situação moral de perfeição, né? Um grau de não fazer mais o mal, né? De querer o bem em vez do mal. Quando a gente fala isso, claro que nós estamos falando da média da humanidade, né? Nós não estamos falando de A, B ou C, né? Mas a média da humanidade, né? Que está sendo feita essa leitura. Então, no planeta Terra ainda existe muito, e essa é a característica do planeta, essa questão de provas e expiações. E é por isso, por essas leis que Deus nos ajuda quando a gente tem esse entendimento. Né? Então, a gente sabe que é muito difícil, se fosse fácil a gente não precisava reencarnar tantas vezes, né? Talvez uma ou duas reencarnações bastariam, mas a gente sabe do nosso orgulho, né? Muitas vezes, eu estou falando por mim, mas acredito que seja a reação de muitas pessoas, a gente se acha a última bolacha do pacote, né? A gente se acha aquela pessoa que o mundo não vai viver sem nós. Né? A hora que nós formos, o mundo vai parar. Né? A hora que nós estivermos do outro lado, todos sentirão nossa falta. Né? Eu vou só fazer um parênteses aí. Essa semana, por coincidência, numa conversa ali no meu bairro, eu fui falar de uma pessoa que na minha época era muito conhecida, né? Na minha época de juventude era muito conhecida, que era um professor de Sorocaba muito rigoroso, tal, chama-se Oswaldo Casale. E eu conversando ali no bairro onde eu morava, ele morava lá também, e ele era uma referência na área de língua portuguesa, pelo conhecimento e pela disciplina, né? Pela cobrança que ele fazia de todos os alunos.
E ele já faleceu há um bom tempo. E eu conversando com a pessoa, falava, vou dar uma procurada na internet, né, para ver quem é seu Oswaldo Casale, né, como é que ele tá, como é que se tem alguma história dele. Pô, não achei nenhuma, não achei nenhuma falando dele, né? Então, aquele, né, ser, né, aquele espírito que veio aqui, aplicou seus conhecimentos, aplicou seus ensinamentos, procurou desenvolver né, o seu melhor papel nesta encarnação, com a qual eu tenho recordação, ele não está nem na internet, né? Ele não é lembrado nem em nada, né? Assim, como ele, né? Eu fiquei pensando, tem um monte de gente, né? Mais conhecida, menos conhecida, gente que realmente fez a diferença na vida das outras pessoas. Tem muita gente que faz a diferença na vida das outras pessoas, né? E que a gente nem sabe, que a gente desconhece, nunca ouviu dizer, né? Eu citei de uma pessoa que para mim é referência, provavelmente muitos de vocês não sabem nem quem é. E também tem experiências de outras pessoas, né? Que vocês conhecem, é referência, mas de repente, né, ele seguiu a sua jornada, como nós vamos seguir a nossa, né? Então, o que vale tudo isso aí, né? É válido, eu acho, no sentido de que a gente, quando a gente consegue fazer com que uma pessoa sofra menos, fazer com que uma pessoa consiga sorrir de uma situação difícil, quando a gente consegue, de alguma forma, contribuir para a evolução de uma pessoa, quando a gente consegue nos transformar, e o nosso exemplo, transformar outras pessoas em pessoas melhores, né, em pessoas que procuram realizar o bem, eu acho que esse, né, é o melhor que a gente pode deixar aqui, né, é o melhor que a gente pode plantar aqui, para a gente colher no plano espiritual alguma coisa, né? Com certeza, muito pouca coisa, né? Eu tenho essa visão. Por causa da imperfeição, por causa né, do tanto ainda que nós e eu tenho que aprender, né? Quando eu falar nós, é eu, tá, gente? Já põe essa tradução aí embaixo. É força do hábito, né? A gente vai falando nós, e na verdade é uma leitura muito pessoal, né? Desse trecho do Evangelho. Então, aí finalizando aqui, só me policiar no horário, no item 16. Mas, ai daquele por quem vem o escândalo. Ele coloca assim, né? Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aqueles que serviu, sem o saber, de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, né? Ou seja, aquela pessoa não tinha noção disso, né? Ela tinha só um instinto de que acho que talvez não fiz muito bem. Nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. Aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, né? Falando, a gente faz uma leitura, é um pouquinho complicado de entender na leitura, mas é mais ou menos o que a gente comentou antes, né? De que mesmo a gente inconscientemente provocando algum mal, né, a gente vai ser cobrado por isso, né, a gente vai ter a lei de ação e reação, né, nós vamos ter que, de alguma forma, compensar isso. Né. E é assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Mas o filho não terá desculpa por isso e deverá ser castigado por sua vez, através de seus próprios filhos ou de outra maneira. Aí ele finaliza aqui no item 17: se a tua mão te serve de causa de escândalo, corta. Ele coloca, né, aí o comentário é figura energética, né, que seria absurdo tomar-se, né, ao pé da letra, o que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele um instrumento de uma ação má.
ser privado da vida do que seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Né? Nesse trechinho, nessa última parte, realmente, né, o Espiritismo ele nos traz muitas vezes a compreensão que falta às vezes, né, em outras doutrinas, né? Não quer dizer que o espírito seja melhor ou pior, enfim, né, são caminhos que a gente adota e a gente realmente tem essa liberdade, né? Porque o que importa no fundo, são as ações que a gente toma positiva. Então, tem gente boa em todo lugar, mesmo sem religião. Né? Mas o que é importante, né, no nosso meio, é que o Espiritismo ele permite que você racionalize essa situação, né, que essa situação faça sentido na sua vida, né? Falar, ah, não faz sentido. Por quê? Porque depois tem plano espiritual, né? Eu vou para lá, então eu tenho uma lei de ação e de reação, eu tenho uma lei uma lei de livre-arbítrio, né, que permite que eu tome as decisões, mas eu também sou responsabilizado por essas decisões, né? Sejam elas boas ou más. Mas isso é muito individual, né? A gente, dentro do nosso conhecimento, da nossa experiência, da nossa vivência, nós vamos construindo essa estrada, né? E, consequentemente, vamos evoluindo, né? Quando a gente busca realmente a direção dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Porque o caminho é por aí, né? Quando a gente olha os ensinamentos, a gente olha que realmente só tem coisa boa, só tem coisa positiva, né? Só tem coisas que levantam a gente, faz com que a gente cresça, né? Como espírito, né? Que a gente evolua. Então, quando você procura algum defeito, você fala, na lei não tem, né? O defeito ainda tá em mim, né? Tá na minha incompreensão, na minha falta de conhecimento, na minha falta de entendimento, na minha inexperiência, né? Na minha falta de raciocínio lógico em algumas situações, minha falta de sentimentos, né? Em outras situações que, né? De repente o sentimento deveria prevalecer. Então eu achei muito legal esse trecho, né, do Evangelho, né, curtinho, mas assim, como foi colocado pelo Cláudio, pelo João, pela Jorge, muito profundo, né, do ponto de vista da gente parar para pensar um pouquinho nas coisas que nós estamos fazendo e aquelas coisas que nós estamos fazendo que não são boas, que elas sejam cortadas da nossa vida, né, para que a gente possa continuar o nosso processo de evolução sem nenhuma amarra, né? Não ficar preso a alguma coisa, aquele tijolinho que a gente vai carregando, né? A vida toda, né? A gente carrega ele para lá, carrega ele para cá, né? E não consegue se livrar daquele tijolinho, daquele bendito tijolinho. Então, quando a gente enxerga isso e consegue deixar esse tijolinho nesta encarnação, né? Arrumar outros tijolinhos em outras, mas são outros tijolinhos, né? Já significa um processo de evolução bastante legal. Então a mensagem final que ficou para mim justamente é essa, né? A gente entender a mensagem de Jesus de uma forma alegórica, né? Mas ao mesmo tempo profunda, né? Em termos de reflexão. Então que a gente possa, nessa semana aí também, nas situações que nós vamos viver, né? Ainda nessa semana, que a gente possa lembrar, né? Desse evangelho, lembrar desses trechos e procurar dar o melhor de nós, né? Independente para quem seja, independente do que seja, mas na construção, né, do nosso caminho. Tá bom? É isso, acho que eu passei 4 minutos. Sim, sim, sim. Então, é interessante esse trecho, viu, Beto?
achei muito legal esse trecho e eu acho que é com essas discussões que a gente aprende. Porque eu também tive essa leitura, sabe, Beth? Mas é assim, ó, a interpretação que eu tive, né? A intenção, ela existe e não é boa, né? A real, na verdadeira, é isso. A intenção existe e não é boa. Mas você, racionalmente, conseguiu controlar meu cachorro. Você racionalmente conseguiu controlar, né, essa ação. Então, a leitura que eu faço assim é o primeiro passo, né, importante para controlar, porque mesmo você não sendo assim natural, vamos dizer assim, né? Eu não fiz porque não vou fazer, acho que isso aí não é legal, tal. Mas é o primeiro passo que eu acho que a razão muitas vezes tem que ajudar a gente. A leitura é assim, eu acho que a gente, de um modo geral, todos nós, somos muito sentimento, né? Ah, eu sei que eu não podia fazer isso, mas eu faço, né? A gente já ouviu um monte de frases assim, né? Eu sei que eu não posso beber, mas eu bebo, eu sei que eu não posso fumar, mas eu fumo, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu faço. Por quê? Porque o sentimento, ele é muito mais preponderante, né? Nessas situações específicas, né? Ele é muito forte ainda. Então, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo de bebida. A gente sabe que não pode beber, né? Vamos pensar na pessoa que bebe, 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 né? Ah, não posso beber. Mas eu sei que não posso, já tenho conhecimento suficiente para isso, já li um monte, já ouvi médico falando, já- racionalmente eu conheço tudo isso aí. Então eu tenho entendimento. Só que eu não consigo, né? Se eu falar assim, ah, não, não pode, não, eu sei, o médico já falou para mim, mas eu não consigo. Agora, quando você tem uma situação que você se propõe alguma mudança, olha, eu vou. Uma mudança que faça sentido na sua vida, né? Eu vou mudar, eu vou parar de beber, por exemplo, né, nesse exemplo, porque isso está prejudicando meus filhos, um exemplo, né? Esse é o grande motivo da minha vida, porque o médico eu já sei, as experiências científicas eu já sei, mas os meus filhos sendo prejudicados é algo que mexe muito comigo. Então eu estou usando um pouco do racional para corrigir esse emocional meu que é muito forte ainda, né, nessa situação específica, nessa situação específica. Então, a leitura que eu faço é muito importante quando a gente consegue fazer com que o racional haja de uma forma lógica, né? E que tem importância na ação que eu vou tomar, né? E essa intenção é muito difícil de dimensionar porque é na cabeça de cada um, né? É você com você mesmo. Agora, existe uma situação ao contrário, só para finalizar, Beto, e aí eu abro também para todo mundo, que muitas vezes o sentimento precisa ser mais forte que a razão. Porque tem muita gente dura, racionalmente dura. É tudo racional. Né? Bom, a pessoa não pode fazer assim por causa disso, 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 disso. Não aceito isso. Então falta coração, né? É o outro lado né, das duas áreas aí, né? Racional. Então é importante, eu acho, que mesmo com toda a dificuldade de não ser natural, que foi alguma coisa raciocinada antes de ser feita, mas foi na direção certa. Eu acho que com o tempo isso né, venha a ser algo natural, né, na vida da pessoa. Nesse exemplo.
É, é legal esse exemplo que você deu, Beth, assim, porque você conseguiu unir o seu racional com o sentimento, né? Que são as suas filhas, né? Que é a sua família. Então você, né, racionalmente, você organizou uma solução. Porque se chegasse para você o médico e falasse assim, Beth, você tem que parar de fumar, Beth. Você sabe disso. Eu falo, sim, é isso que você falou, né? Mas é tão pouco. São 2, 3 cigarros por dia, o que é isso? Nada. Então, mesmo você só com racional, você talvez não, né, não conseguiria combater. É muito difícil o racional contra o emocional. O emocional é muito coração, né? Muito sentimento, é coisa que está enraizada. O racional veio, né, no espírito, né? O espírito é todo, né, conceitualmente, é todo ser inteligente, né, que usa da inteligência. Ele veio para buscar esse equilíbrio. É assim que eu enxergo, né? Ele veio para buscar esse equilíbrio. Se a gente conseguir usar o racional de uma forma inteligente, a gente consegue superar muitos desafios, né? E, às vezes não adianta só o racional pelo racional, né? O racional junto com o sentimento trabalhando. Estou quieto agora, vou abrir aqui, vou fechar meu microfone e vou abrir. Então é por isso que a necessidade, Jesus falou, às vezes há necessidade do escândalo, porque a gente fica e colocando embaixo do tapete, a gente continua disfarçando, a gente continua prorrogando. E tem situações que envolvem pessoas. De repente, um casal, uma pessoa, vamos dizer assim, o que muitas vezes já aconteceu. Então, o homem contrai um outro relacionamento que gera até filhos. E isso, às vezes, quando vem à tona, isso gera bastante conflito, tudo. Mas, tudo bem, mas se resolve de alguma forma. Mas tem muitos casos que a pessoa atravessa para o lado espiritual com essa situação que não foi resolvida. Daí ele procura incentivar aqueles amigos, aquelas pessoas que sabem, ou ele procura contar para alguém numa reunião espírita, porque ele precisa colocar isso, trazer isso à luz, porque nada pode ficar escondido. Então, por isso que às vezes há necessidade do escândalo. E por mais que nós não queiramos, né? E mesmo que esse escândalo, mesmo que não sendo nosso, vamos imaginar, um escândalo público, ele traz sofrimento e situações conflitantes para muitas pessoas. Porém, quem conseguir tirar proveito dessa situação, ou seja, praticando o bem, ajudando as pessoas, passando por essa turbulência. Então, o fato de ele não ser o responsável pelo escândalo, a pessoa ainda tem um mérito, porque está fazendo bem, está socorrendo outras pessoas que estão vivendo desespero. Vamos imaginar quando nessas situações públicas há desvio de dinheiro e há dificuldade, tanto na parte da saúde quanto da educação, e o sofrimento chega alcança muitas pessoas. Então, muitos escândalos desses não aparecem. Mas os que aparecem, por exemplo, eles realmente ainda dão oportunidade para que a gente possa colher o melhor benefício fazendo o bem. Essa é uma das primeiras colocações. E eu gostaria de contar, deixar um exemplo de criança, o que é o escândalo. Então, a mãe leva o filho na piscina, e daí, em dado momento, ele pergunta:
ele queria fazer xixi. Aproxima bastante porque não tem problema, né? Todo mundo faz. A mãe virou as costas, ele saiu. Então, esse é o escândalo. Né? A gente pode fazer? Pode, faz escondido, só que uma hora a coisa. Isso aí é uma lição que às vezes acaba dando uma oportunidade, muita reflexão. Eu vou me aquietar. Engraçado que quando eu estava estudando esse evangelho, né, veio a questão do... Quando a gente fala em escândalo, a gente sempre pensa no lado negativo, né? E teve uma outra visão do escândalo sendo como uma coisa positiva. O que isso quer dizer? Que às vezes, no contexto da sociedade, nós estamos acostumados a algumas práticas e a gente se deixa levar. E um dos maiores exemplos de escândalo foi Jesus. Porque naquela época toda a sociedade estava acostumada a viver no olho por olho, dente por dente. Quando Jesus veio com todo o seu ensinamento de amor, ele foi um escândalo, né? E a gente vai fazendo essa reflexão que Jesus ele foi mal interpretado até dentro da sua própria família. Seus próprios irmãos não concordavam com a conduta de Jesus, né? E então, né, entender um pouco desse contexto, às vezes, né, é claro que nesse evangelho ele traz a questão até de outros exemplos, que no caso, uma conduta onde tem vícios e defeitos, mas também tem essa compreensão de nós quebrarmos com algumas coisas que são esperadas por nós. Então, né, eu até brinquei aqui, hoje mesmo eu estava tentando buscar alguns preletores aqui para o nosso evangelho, e daí estava conversando com uma pessoa, e eu falei, e aí, como é que está a sua agenda, né? E daí ele começou a falar da agenda dele, né? Segunda faz isso, terça faz aquilo, quarta está fazendo curso de evangelização na USE, curso não sei do quê. Daí ele pegou e falou assim para mim, a nossa família acha que a gente é tudo doido, né, Jorge? Porque a gente vive para isso, né? E eu não vou expor uma pessoa que está aqui entre nós, mas eu lembro de uma vez que eu vi essa pessoa que estava tendo um evento na sua família, e esse dia desse evento era um dia de uma festa na cabana. E ele não estava no evento da família, porque o mais importante era estar no trabalho. Não que a nossa família não seja importante, mas às vezes a gente faz escolhas e essas escolhas têm que estar muito bem compreendidas. Quando eu comecei a fazer escola, eu fazia escola de quarta-feira. E eu não sei porquê, mas tudo que inventaram na face da terra acontecia na quarta-feira. Todas as reuniões de família eram na quarta-feira, todas as reuniões da escola eram na quarta-feira, todos os eventos que me chamavam eram na quarta-feira. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu precisava falar não para as outras pessoas para falar o sim para mim. Então, e foi um escândalo. O pessoal da minha família acha louca, ele já falou, segunda-feira a Jorge não pode, na terça ela não pode, porque ela está no Evangelho da Cabana, no sábado ela não pode tomar café com a gente, porque ela vai para a evangelização infantil, no domingo ela não pode, porque ela dá aula na escola. Então, para a minha família eu sou um escândalo, então ele já acha que eu estou... Então, e foi muito engraçado, porque quando eu fiz esse estudo, e daí foi um dos estudos que eu li, falando desse escândalo dessa outra margem, né? E aqui ouvindo vocês falarem, né? E às vezes a gente precisa fazer essa escolha. Eu fiquei muito tocada também com o exemplo da Beth,
né? Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente sabe que não é certo. Mas aos poucos a gente vai tentando lapidar os nossos instintos, que ainda são animais, para que a gente possa ir compreendendo, e daí eu imagino que na próxima encarnação isso não vai ser mais tão difícil. E a gente vai aos poucos aprendendo, né, a não ter tantos escândalos desse negativo, mas que a gente possa ter escândalos positivos, sim, né? Se esse escândalo é de levar o amor, se esse escândalo é de fazer o trabalho, de ter disciplina, eu quero ser a pessoa mais escandalosa da face da terra, né? Porque daí a gente vai estar seguindo Jesus. Tem 5 minutos ainda e depois já vamos fazer. É bem rapidinho, eu posso falar? Pode, fale, bem. Então, quando a Georgia fala que citou Jesus como escândalo, eu sempre falo muito mesmo dos meus pais, né? Mas a minha mãe, quando andava, ela era presidente da Rede Feminina do Combate ao Câncer. E naquele tempo, mulher não dirigia. Mulher não punha um homem do seu lado para sair viajar. E a minha mãe pegava os cancerosos naquele tempo, não tinha tratamento perto da minha cidade, tinha que ir no Hospital do Câncer, em São Paulo. E eu lembro como se fosse hoje. Ela punha um senhorzinho, o seu Chico, ele tinha um câncer na boca, assim, no pescoço, já exposto, e ela punha ele do lado dela, no carro, e levava para São Paulo para fazer a radioterapia. E isso era um escândalo para a cidade. Então, ao ponto de, uma noite, ela vinha voltando, ela parou, o médico falou para ela, faça tudo o que ele quiser, porque ele não volta mais. Aqui ele não volta mais. Ele está no finzinho. E aí passou perto de Capão Bonito e tinha um bar, né, um restaurante. Ela falou, o seu Chico está com fome? Ele falou, não. Ela falou, então o que o senhor quer? Ele falou, que era um copo de pinga. E ela desceu e comprou um copão de pinga e deu para ele. Por quê? Porque ele estava com dor. E alguma pessoa que passou viu. E chegou no dia seguinte no ouvido do meu pai que minha mãe estava com um homem num restaurante em Capão Bonito. E que ela desceu e trouxe bebida para ele. Então, era essa a visão da coisa, não é? Então, isso era um escândalo na minha cidade. A minha mãe ser tão, assim, caridosa, né? Acabou. 5 minutos. Valeu. Boa noite. Posso só ler um trechinho de um texto aqui, é bem pequenininho? Pode. Pode ler, Francisco. É rapidinho. Não, porque eu sempre falo assim, né, que você ser espírita é um estilo de vida, né? Você tem que escolher, né? Dentro do conhecimento, né? Eu peguei um texto, um parágrafo de um teólogo e escritor chamado John Stott. Ele diz assim, que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus, Mateus 6,8. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala em justiça, em influência, em piedade, em confiança, e conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele. E aí eu fui no Mateus 6,8 para finalizar, e realmente está escrito lá, não vos assemelheis, pois a eles,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedides. E é justamente isso, né? Um teólogo, uma pessoa de uma outra área fazendo um comentário. Que seja diferente, né? Que provoque escândalos nesse... Posso só ler um trechinho de um texto aqui, é bem pequenininho. É rapidinho. Não, porque eu sempre falo assim, né? Que você ser espírita é um estilo de vida, né? Tem que escolher, né? Dentro do conhecimento, né? Eu peguei um texto, um parágrafo de um teólogo e escritor chamado John Stott. Ele diz assim: a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus, Mateus 6,8. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala em justiça, em influência, em piedade, em confiança, e conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele. E aí eu fui no Mateus 6 e 8 para finalizar, e realmente está escrito lá: ó, não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedides. E é justamente isso, né? Um teólogo, uma pessoa de uma outra área fazendo um comentário. Que seja diferente, né? Que provoque escândalos nesse sentido, né? Escândalos do bem, né? É isso. João, fechei o microfone. Pode falar, João, voltou. A internet do Francisco cortou bastante. Mas olha, Jesus realmente, ele trouxe assim, para a gente falando escândalo, né? Mas ele trouxe à tona muitas coisas de forma bastante bastante dinâmica, né? Bastante que destacou muito. Por exemplo, aí vem aquele moço e pergunta para Jesus o que fazer para ser salvo. Aí ele fala que deve de seguir os mandamentos de Deus, amar, fazer tudo que... Aí o moço fala assim, mas eu já tenho feito tudo. Eu sou seguidor, eu cumpro todos os mandamentos. E o que eu devo de fazer ainda para mim né? Jesus fala, vai e vende seus bens, e doa para quem necessita, e vem e me segue. Olha que escândalo! O moço pega, abaixa a cabeça e vai embora pensativo. Então, é algo assim polêmico. Como diz o Francisco, é um escândalo bom. É algo polêmico. Então, Jesus, ele tinha essa didática de colocar, assim, de colocar a realidade de maneira bastante gigante. O Evangelho, para nós, é isso. Traz, assim, diante de nós, situações gigantes. É como ele diz, naquela época, perdoar os inimigos. Nossa Senhora, que coisa grande! É grande demais para o momento que viviam. Então, se a gente for pensar, Jesus colocou no Evangelho muitas e muitas situações que realmente, ainda hoje, ela movimenta todos nós. Movimenta, a gente procura se ajustar, procura uma forma de absorver isso, mas não é uma tarefa fácil. Não é fácil, e somos conscientes que com o nosso avanço moral, com o nosso avanço
no nosso processo evolutivo, que a gente vai conseguindo isso pouco a pouco. E, de outra forma, é difícil da gente conseguir realmente num prazo assim muito reduzido. É muito admirável os primeiros cristãos que, numa encarnação, tiveram muito sacrifício, muita doação, deixaram para nós uma lição, uma escola eterna para nós, para que eles conseguiram, dentro de um período, alcançar a sua libertação. Então, hoje, nós podemos olhar com muito mais atenção que nós somos abençoados com a doutrina espírita. E ainda procuramos alguns aqui não está, ali não consigo, ali estou fazendo de outro jeito. Ainda queremos cortar caminho, dar volta em algumas situações que chamam-nos a responsabilidade. Mas, gente, nós recebemos a doutrina espírita, nós recebemos o Consolador. E agora? Nós vamos nos propor fazer como a Beth falou, daqui para frente não faço mais isso, daqui para frente não faço mais aquilo. A Beth deixou a lição para nós aí. Agora, nós podemos pegar essa deixa aí e fazer bom uso desse aprendizado. É isso. Gratidão, João. Vamos às vibrações das mineiros, aquietando o nosso coração, agradecendo a Deus e a toda a espiritualidade amiga por estarmos reunidos mais uma noite. Estamos reunidos ouvindo o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo, que é o nosso alicerce, a nossa base para a nossa reforma moral. E essa base que vai nos fortalecendo dia após dia. E assim, imaginando uma luz que sai de cada um dos nossos corações. Essa luz se expande e forma um grande elo de amor e de luz. E essa luz atinge todo o nosso corpo, todo o espaço físico que estamos e vai sendo emanada para todos os locais de maiores necessidades. Essa luz vai atingindo todas as nossas casas, o nosso bairro. Essa luz, cada um de nós vai emanando para os lugares de maiores necessidades. Vamos emanando essas luzes e essas vibrações a todos os nomes que foram enviados no grupo, no chat. Vamos emanando essas luzes para o filho do Renato, juntamente com sua esposa, fortalecendo esse ser que inicia uma nova caminhada. Vamos emanando essas energias para todas as pessoas que passam por tratamentos médicos, que se encontram internados, que passarão por cirurgia. Vamos emanando essa energia para todo o planeta Terra, para todos os países que passam por catástrofes naturais, momentos difíceis. Vamos emanando essas energias para todos os lugares que trabalham no bem. Essas energias são emanadas a todas as pessoas que se encontram na cabana, que ainda passarão por tratamento. Vamos emanando essas energias
para todos os moradores de rua, todas as pessoas que passam por necessidades materiais, por todas as pessoas que se encontram em situações onde não enxergam a saída, mas que sabemos, querido Mestre, do seu amparo, junto com todos os trabalhadores da seara do Mestre. Vamos entrelaçando os nossos corações, também fortalecendo todos aqueles que possam ajudar a cabana nesse momento, e mais uma ação do bem. Sabendo da importância de levar a alegria, o bem-estar, oportunidades de confraternização. O próprio Mestre também confraternizou com seus discípulos. E assim, queridos companheiros, vamos emanando dos nossos corações e somente em uma voz, entregando a prece das preces. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Todos bem? Tudo bem? Obrigado pela reunião de hoje. Olha aí o pessoal da cabana. Está lá. Olá, meninas. Boa noite. Boa noite a todos. Bom trabalho, João. Boa noite, Ana. Boa noite, Beth. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana para Boa todos, noite. gente. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite.